Olá, meu nome é Leandro Moreira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu blog. No vídeo de hoje eu vou falar de como a gente consegue garantir a continuidade do ambiente virtualizado usando o Vim Backup Replication. O que vem a ser o Vim Backup Replication? É uma solução de backup e disponibilidade fácil de usar e econômica. O Vim fornece a recuperação rápida, flexível e confiável de aplicações e dados virtualizados, unindo o backup e a replicação da máquina virtual de uma forma única de software com suporte tanto para ambientes VMware vSphere quanto Microsoft Hyper-V. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai ver especificamente como integrar o Vim no ambiente do vSphere, tá? No VMware. Que tipo de benesses eu consigo com o Vim? Né? O Vim, eu posso fazer um backup de uma máquina virtual inteira, eu posso retornar um arquivo do backup de uma máquina virtual. Eu consigo, por exemplo, em caso de um controlador de domínio, que seja o Windows Server 2008, por exemplo, eu consigo restaurar objetos do AD. Tá? No Windows Server 2012, que já é preparado, o Active Directory já é preparado para virtualização, eu consigo voltar a máquina inteira. Né? No 2008 não é possível, por uma série de problemas técnicos que ocorrem caso você retorne uma máquina toda ou o snapshot da máquina. Tá? Se você tem dois controladores de domínio, por exemplo, com o Windows Server 2008, e restaura um backup ou restaura um snapshot, esse controlador de domínio ele vai ser isolado da farm do AD e você vai perder um controlador de domínio. Mas você consegue voltar restaurar objetos de AD no domain controller 2008 sem problema nenhum. No 2012, você pode restaurar o backup da máquina inteira, que o próprio 2012 já é preparado para isso. Você consegue fazer backup de máquinas virtuais com ambiente SQL Server, também é possível restaurar o backup. Então, tem uma infinidade de uso. E a replicação, por exemplo, se eu tenho dois sites de VMware, por exemplo, e eu quero replicar uma máquina de um lado para o outro, eu não preciso, por exemplo, se esse ambiente for isolado, vamos dizer assim, né, eu tenho um vCenter de um lado e um vCenter do outro, com o Vim, eu adiciono no Vim os dois vCenter e eu replico a máquina de um lado para o outro sem problema nenhum. Mesmo eu tendo infraestruturas de virtualização completamente distintas, storage, network, tudo de um lado e replicado, e a estrutura de virtualização do outro lado sendo totalmente independente. Com o Vim eu consigo agregar os dois vCenters e replicar a máquina de um lado para o outro sem problema nenhum. Uma coisa que é muito bacana no Vim, que ele tem um tempo de retorno, né? O tempo de retorno dele é de até 15 minutos, óbvio que vai depender do tamanho da máquina. Uma máquina de 60 GB retorna num tempo. Uma máquina de 2 TB retorna num outro tempo completamente diferente. Mas, na média, tá? Em até 15 minutos você consegue já ter uma máquina no ar. Eu já subi máquina do backup. Eu já botei a máquina funcionando do backup. Eu tinha um servidor de FTP que apresentou problema. Eu já subi a máquina do backup, sem restaurar o backup, né, que ele tem lá uma feature de Virtual Lab lá. Eu subi a máquina direto do backup. Ela trabalhou, eu consegui uma janela e fiz. Aí a gente recriou na época uma máquina nova, né? A gente vai fazer a instalação do Vim. Vamos configurar os repositórios, vamos adicionar o vCenter no Vim e vamos criar um backup, um job de backup, vamos fazer um teste. Para fazer o download do Vim, basta a gente vir no site da Vim, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e fazer um cadastro, que é muito simples e rápido, tá? E você já basta ter acesso, clicar no botão registro, criar uma conta no Vim. Eu não vou criar porque eu já tenho a minha conta. Tá? E a partir do momento que você criar, você recebe acesso a todas as ferramentas que o Vim tem disponível para poder fazer testes. O Vim, o produto que a gente vai usar aqui no vídeo de hoje, vai testar, é o Vim Backup Replication. Ele tem um trial de 30 dias. Dá para fazer muito laboratório, dá para fazer retorno, dá para conhecer o produto. Tá? É um produto que eu uso no ambiente virtual que eu gerencio. É um produto excepcional para fazer backup, restaurar máquinas, tá? Virtuais.
Tá? Tem outros produtos que eu vou estar posteriormente criando novos vídeos para eu poder estar mostrando para vocês como instalar uma gama de produtos para fazer backup de máquinas, para fazer backup de desktop, para fazer ter uma suíte de gerenciamento de backup dele. Tem vários produtos que são bem interessantes. Tá? Bom, você cria a sua conta, faz o download. A instalação é bem simples. Vocês estão vendo aqui que eu já montei o DVD. Eu vou clicar com o botão direito nele e vou mandar instalar. A instalação é bem simples, é Next, Next, Finish, não tem muito mistério, tá? Ó, ele vai abrir esse painel. Eu quero instalar o Vim Backup e Replication, esse cara aqui. Você tem aqui o Enterprise Console, que é um console onde você configura ele para apontar para os seus... Se você tiver mais de um servidor de backup, você configura ele para apontar para os servidores e aí você consegue pegar, ver se os backups rodaram. Tem várias funções, né, que você consegue fazer no gerenciador e ter o console de backup também em replicação. Então vamos clicar aqui em instalar. Bom, vocês viram aí que ele está pedindo um pré-requisito, tá? Eu não tinha instalado o Net Framework. Eu vou fazer a instalação aqui. Ele mesmo já vai fazer o download, e fazer a instalação. Eu acredito que ele já até venha embedded no instalador dele o Net Framework 4.5, já vai fazer a instalação e assim que ele terminar de instalar, ele já vai entrar na instalação do Vim propriamente dito. A instalação do .NET demora um pouquinho, então vou dar uma pausada no vídeo para ele não ficar muito grande. Bom, concluída a instalação, ele vai abrir a primeira tela do Vim, né, de instalação do Vim. É uma tela de boas-vindas, vamos clicar em Next. Na segunda tela nós temos os termos de licença, clicar em aceitá-los. Ele vai perguntar se você quer ativar a licença. Eu já baixei, porque quando você faz o download da instalação, depois você tem uma opção um pouco mais abaixo de já fazer o download, de solicitar a licença trial. E ela é enviada para você por e-mail. Como eu já coloquei aqui, eu já vou mapear a licença de uma vez. Uma licença é para o Hyper-V e a outra é para o VMware. Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar exclusivamente do VMware e no próximo vídeo nós vamos tratar do Hyper-V. Aqui o que ele está instalando, eu vou mandar instalar tudo. Está instalando tudo aqui, ó. O Backup Replication, o catálogo de backup e o console dele. Vamos clicar em Next. Ele fez uma checagem e viu que precisam ser instalados alguns componentes. Dentre eles, um SQL Server Embedded que ele usa para poder fazer. O que nós vamos fazer? Vou clicar no botão Install para ele fazer a instalação dos pré-requisitos. Tá? A instalação desses pré-requisitos leva algum tempo. Tá? Eu vou pausar o vídeo também para ele não ficar muito longo. Vou dar mais uma pausa nele. E assim que terminar a instalação a gente retoma. Concluída a instalação dos pré-requisitos, nós vamos continuar com a instalação do Vim. Vamos clicar em Next. Aqui ele está mostrando locais, portas, padrões, lá, o diretório padrão de instalação, o vPower Cache dele, onde vai ficar o catálogo, lá, c2./vbr catálogo, a porta do catálogo, são configurações padrões. Eu normalmente não altero. Aqui também, ó, o nome do banco do SQL Server que ele vai usar, o banco interno dele, tá? E agora é só clicar em instalar. Ele vai fazer a primeira instalação do SQL Server 2014. Depois ele vai fazer a instalação do Vim e está concluído. Esse pedaço vai demorar alguns minutos. Eu vou deixar gravando para vocês poderem acompanhar como é que é o processo de instalação. Mas eu vou dar uma adiantada para não alongar muito no vídeo também.
Concluída a instalação, vamos clicar em Finish. Tá? Aqui eu já aloquei um volume de 200 GB para guardar os backups, para armazenar os meus backups. Tá? E agora nós vamos fazer a configuração. A primeira coisa que a gente vai configurar é o repositório, que é onde ele vai armazenar os backups. Essa é a telinha dele, vamos clicar em conectar. Como antes de iniciar ele, a gente fez a aplicação do patch, ele vai pedir nessa tela para a gente fazer a atualização do componente, que no caso aqui é o PowerNFS dele. Vamos clicar em Next. Ele vai efetuar a instalação do componente atualizado. Pronto, concluído, é só clicar em Finish. Agora, nós vamos adicionar o vCenter para ele começar a enxergar o nosso inventário de máquina virtual. Tá? Como vocês podem ver, ó, eu posso conectar um Cloud Director, um Hyper-V, ao Microsoft, um Storage SMB, que é seria um NAS, né? Compartilhamento SMB. Eu posso ter um proxy dentro do Windows Server com esse servidor Windows conectado num Storage, ou um servidor Linux. Primeira coisa que eu vou fazer, então, vamos adicionar o vCenter. Eu vou colocar aqui o IP, o nome do meu vCenter. Deixa eu até conferir aqui, que eu criei no DNS, vamos ver se ele está pingando. Tá, fizeram um. Beleza, está respondendo. Ele vai pedir as credenciais do vCenter. Usuário e senha. Ele falou que o certificado não é confiável, porque esse certificado é um certificado interno do próprio vCenter. É só clicar em OK e ele vai seguir. Já identificou, como vocês podem ver aqui no fundo, aqui, ó, o vCenter já está aparecendo. Tá? Eu já estou com as outras features liberadas aqui também, no canto inferior esquerdo, né? Que agora a gente vai fazer a adição do nosso repositório. Olha lá, ele concluiu com sucesso. Vou clicar em Finish. Para vocês poderem verificar, se eu ver aqui, ó, VMware vSphere, vai aparecer o vCenter. Meu vCenter está aqui. Clicando em Virtual Machines, eu vou ter a minha infraestrutura lá. VMware vCenter. Ele vai fazer um Discover e vai listar do lado direito todas as minhas máquinas virtuais que estão dentro desse vCenter. E os seus respectivos tamanho usado e provisionado. Isso aqui é muito importante na hora da gente fazer calcular nossa área de backup. Você pode ver aqui, ó, que o meu vCenter eu tenho um cluster, um datacenter chamado datacenter e um cluster chamado CPD com o meu servidor do VMware lá dentro. Ele vai fazer um discover aqui também. Bom, tá aqui. Agora nós vamos adicionar o nosso repositório de backup. Bom, para adicionar o repositório, nós vamos clicar em Backup Infrastructure e aqui Backup Repository. Vocês podem ver que tem um repositório default, que é o disco C da minha máquina do Vim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar o repositório de backup. Eu vou chamar de VM de Vim Data 200 GB, para eu saber qual é o repositório. Microsoft Windows Server. Vou adicionar o servidor do Vim, porque o repositório está nele. Vou colocar a credencial, que é vou usar o meu usuário de domínio.
Aí ele vai fazer uma detecção e vai instalar um componente necessário. Vai falar que aqui ele já falou que o transporte já existe, porque o transporte já está instalado no servidor. Ele realizou as configurações, agora vamos clicar em Next. Aqui é um resumo do que ele fez, o que foi instalado. E Finish. Quando eu clicar em Populate, ele vai listar os 2 discos da minha máquina. Eu vou selecionar o drive F, que é o drive onde é que eu quero que armazene os backups, e vou colocar. Ele já vai criar um folder chamado backups dentro dele. Tá? Esse aqui é o limite máximo de tarefas de backup concorrente. Eu vou deixar como 4, mas se você tem um storage mais performático, você pode aumentar o número. Quanto maior o número de backups, maior a concorrência e mais lento o seu backup. Mas se você tem um storage com uma capacidade boa de IOPS, é interessante você ter um limite maior de tarefas de backup para poder o seu backup seja executado dentro de uma janela pré-determinada. Tá? Eu já cheguei a ter um backup diário que demorou 3 dias para concluir, porque o storage estava apresentando lentidão. Ok? Então vamos clicar em Next. Aqui são configurações padrões dele, vamos deixar do jeito que está. Ele vai fazer mais umas verificações, vai exibir um resumo do que foi feito. Olha lá, eu estou configurando o Drive F, ele já criou uma pastinha backup, o número máximo de tarefas paralelas são 4. Esses caras aqui, o Transport, o PowerNFS, o Monte Server, ele já não precisou instalar porque já existia. Vou clicar em Next. E agora ele vai aplicar as configurações. Aí ele vai perguntar se você quer mudar as configurações para o novo repositório. Sim, porque eu não quero salvar nada no C, e sim no E. Beleza, configuramos o repositório. Agora vamos criar um job de backup. Vamos clicar aqui em Backup Replication. Vou na opção Jobs. Antes disso, deixa eu só fazer uma verificação. Eu vou fazer um backup da minha máquina do Router OS, tá vendo? Apesar de ter 3 GB, ela só tá um roteador que um software de roteador que eu tô testando. Apesar de ter 3 GB, ela só tá usando 93 MB. Então vai ser um backup que vai ser executado muito bem rápido. Eu vou vir em Backup Replication, vou criar um job de backup, eu vou chamar de backup diário. Vou adicionar a máquina virtual que eu quero. Aqui, pessoal, vocês podem verificar que se eu clicar no vCenter e mandar adicionar, ele vai adicionar o vCenter. Então, independente da quantidade de máquinas que eu tiver, ele vai fazer o backup das máquinas. E cada máquina que eu for adicionando no vCenter, ele automaticamente adiciona no backup. Isso é muito interessante porque você não precisa ficar... eu criei uma máquina nova e tenho que adicionar no backup. Não, se você adicionar o vCenter, você resolveu os problemas. Só que você tem que verificar aí acompanhar muito bem a sua área, o seu repositório de backup, para ver se o espaço que você tem lá vai acompanhar, tá ok? Então eu vou remover esse cara aqui, que eu só quero adicionar o router JF, o router 01, aqui é uma maquininha pequena. Vou clicar em Next, aí ele vai me perguntar o storage. Tá vendo que por default ele escolheu o backup repositório, que é o drive C da minha máquina. Eu vou clicar aqui e vou adicionar o drive novo que eu coloquei na máquina, que é o drive de 200 GB. Restore points. São quantos pontos de restauração ele vai manter. Ali ele está dizendo que vai manter os restore points de 14 dias. Eu particularmente uso para backup semanais 3 e para backup diário, 1. Ou seja, eu retenho apenas o último backup, porque está sendo feito backup todos os dias, entendeu? Ou, numa configuração mais conservadora, eu reteria 3 backups diários, os últimos 3 dias, e os backups semanais também, 3 dias.
tá ok? Vou clicar aqui no Advanced para verificar algumas coisas que são interessantes. Aqui ele está ativado incremental. Tá? No Storage também ele está com a feature de deduplicação habilitada. Essa feature é muito importante. Por quê? Porque o Vim faz a deduplicação. Se você tem um Storage e esse storage tem deduplicação, aí você tem que verificar dentro da matriz de compatibilidade do Vim se você vai desabilitar esse cara ou não. Tá? Deixar o seu storage fazer. Normalmente, eu vi uma ferramenta de backup da Dell, que é a DR, né? Que é um drive de backup, que é esse cara faz deduplicação. Então, na documentação da Dell, manda não deduplicar lá na DR, mas sim deduplicar no Vim. Por quê? Para o Vim não ficar perdido na hora de fazer a gravação. Entendeu? Então aí vai variar de acordo com a matriz e a especificação do equipamento onde você está salvando. Por exemplo, se você estiver conectando, a sua máquina de backup estiver conectada direto num array de disco que não tem, vamos dizer assim, inteligência nenhuma, então você mantém a deduplicação do Vim aqui sem problema nenhum, ok? Vamos clicar em OK, vamos clicar em Next. Aqui é padrão, pode deixar do jeito que está. E aqui você pode configurar ou não o seu backup, tá? O schedule de backup. Eu vou colocar para ele executar todos os dias às 10 da noite, tá? Ele tentar, mesmo que falhe 3 vezes, e aguardar entre cada tentativa 10 minutos, tá? Vou clicar em criar. E como eu estou criando um job só, com uma máquina só, eu vou mandar ele executar o job de backup assim que ele terminar de criar. Tá? Esse pedaço vai demorar um tempo, pode demorar de 15 a 20 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou deixar gravando e depois eu acelero também para não ficar muito grande o vídeo. Vou clicar em Finish. O backup já está rodando. Ele já criou e já está rodando. Vou dar 2 cliques aqui e vou abrir a tela de detalhes para a gente poder acompanhar melhor. Primeiro ele vai criar a lista de máquinas virtuais. Tá? Se eu tiver uma, é uma. Se eu tiver 100, são 100 máquinas virtuais. Só depois que elencar essa lista é que ele começa a fazer o backup. Olha lá. Ele elencou. Bom, pessoal, vocês podem ver que o backup deu erro. Ele deu erro porque eu instalei a licença errada. Eu instalei a licença do Hyper-V. Por isso é que ele deu erro. Agora eu vou restartar o backup. Clicar com o botão direito, Start. É o mesmo procedimento. Ele vai construir a lista de backup, só então ele vai fazer vai listar e vai começar a fazer o backup. Bom, vocês viram que agora eu licenciei a ferramenta corretamente, botei o produto correto licenciado, ele está fazendo o backup. Tá? Aqui a gente acompanha o tempo de duração, acompanha a velocidade de gravação. Isso aqui é muito interessante porque você consegue verificar, identificar gargalo. Ah, meu backup está lento. Eu venho aqui e consigo ver onde é que está o gargalo, se está na origem, se está no destino, se está lá no storage, enfim. Ele ajuda bastante a gente a melhorar o backup. Tá? Vocês podem verificar aqui, ó, ele está gravando a uma taxa de 9 MB por segundo. Se eu posicionar o mouse aqui,
Olha lá, ele mostra a taxa de transferência. Como eu disse, como era uma máquina muito pequena, o backup já acabou. Olha lá, já concluiu com sucesso. Ó. O job já terminou. Tá? Só para a gente demonstrar. Vou clicar aqui no OK. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma ferramenta muito útil. Posso adiantar para vocês, é uma ferramenta que ela não é cara pela relação custo-benefício. Você licencia ela por pastilha, tanto no Hyper-V quanto no VMware. E aí você licencia, faz backup de quantas máquinas você tiver dentro do seu ambiente virtualizado. Você pode ter 30, 40, 60 máquinas numa máquina física com 2 processadores, que você licenciou os 2 processadores, você faz backup de todas as máquinas do seu ambiente. Então é uma ferramenta extremamente útil. Ela literalmente ajuda quem é administrador de sistemas, quem é analista de suporte, a poder dormir mais tranquilo. Porque em caso de uma falha, em caso de um problema mais grave, por exemplo, com storage, onde você perde dados, você tem como retornar. E muito importante, não coloque os backups no mesmo storage onde você armazena suas máquinas virtuais. Porque caso o storage tenha algum problema, você colocou todos os ovos no mesmo cesto. E aí, aí você vai ficar... vai ter problema porque seu backup foi embora junto com o seu ambiente principal. Ok? Agora que eu fiz o backup da minha máquina, eu vou lá no meu vSphere acidentalmente e vou deletá-la. Tá aqui, ó. Router OS, vou vir aqui em Actions, no meu vCenter, Delete from Disk. Pronto, a máquina não existe mais. Agora, poxa, perdi minha máquina, acabou, nossa, eu preciso restaurar essa máquina. Eu preciso dela porque eu estava fazendo um teste. Como é que eu vou fazer? Como é que eu restauro o backup? Eu vou voltar aqui no Vim, vou vir aqui em Restore. Vou restaurar uma VM inteira, tá? Inclusive o registro dela no VMware. Vou clicar em Next. Vou adicionar a VM. Olha lá, eu tenho da infraestrutura ou do backup. Eu vou selecionar do backup, porque essa máquina está lá no backup. Aqui, ó, tem o meu backup diário. Router OS. Vou adicioná-la. Vou clicar em Next. Restaurar no lugar original, que eu deletei. Agora imagina se eu quisesse restaurar uma máquina que eu tenho 2 vCenter dentro do Vim. Eu quero restaurar uma máquina de um vCenter que está num vCenter. Eu não posso restaurar, por exemplo, para algum problema de homologação, alguma coisa assim, ou uma aplicação que não está funcionando adequadamente e o analista lá da área de desenvolvimento precisa acessar a máquina e fazer alguns testes para poder verificar. Então, eu tenho um segundo vCenter, eu posso restaurar nesse segundo vCenter. Se eu voltar no mesmo, o VMware, eu vou ter que mudar o nome da máquina porque o VMware não vai deixar eu gravar. Então, eu viria aqui Restore numa nova localidade e seguiria os passos. Mas aqui, como eu deletei a máquina para a gente fazer a demonstração do Restore de backup, eu vou clicar aqui no local original e vou clicar em Next. Ele pergunta quais são as razões, mas isso aqui eu não nem aqui é só para ficar registrado, tá? Lá no Jobs de Restore. Ele vai perguntar e aqui embaixo eu tenho uma opção de ligar a máquina. Como eu estou restaurando a máquina inteira, não é num ambiente de produção, eu posso já mandar ele ligar. Ah, a máquina apagou, eu preciso que a máquina já volte do backup ligando o meu ambiente de produção. Beleza, você marca isso daqui. Se você não tiver uma máquina com o mesmo nome, mesmo IP para dar conflito, que é o ponto que eu estou querendo chegar, aqui não tem problema. Vou clicar em Finish. Ele vai começar o job dele de Restore. Ah, eu tô aqui, me arrependi, não quero mais. Só clicar aqui, ó, Cancel Restore Task. Aqui eu tenho as estatísticas. A razão é aquele ponto que eu não preenchi. Os parâmetros são configurações dele. Ó, eu tô voltando no mesmo lugar, no mesmo host.
com o mesmo nome a máquina. Se eu tivesse escolhido a segunda opção, eu poderia editar todas essas opções aqui. Ah, eu quero ver o job rodando. Eu venho aqui em backup. Ele não vai deixar porque a tela do restore está aqui. Já está restaurando os arquivos da máquina virtual. Está restaurando no mesmo VM Data que estava originalmente. Já está registrando a máquina, tá? Vamos lá no vCenter. Ela ainda não apareceu listada aqui não. Vamos deixar ele terminar o job. Terminou de restaurar, já está ligando a máquina lá. O restore foi completado com sucesso. Ele começou às 9h39 e terminou às 9h42. Tudo bem que é uma máquina pequena. Gastou 3 minutos. Mas ele gasta em média de 15 a 20 minutos para fazer um restore de uma máquina. Vamos lá no nosso vCenter. A máquina está aqui e está inclusive ligada. Vou ver se consigo pegar o monitor. Prontinho, ó. Tá? Minha máquina já está no ar. Restaurada do backup. Dúvidas? Cadastre-se no meu grupo do Facebook ou entre em contato comigo por e-mail. E não se esqueça, assine a minha lista de e-mails e receba em primeira mão todas as minhas atualizações e novidades. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça, assine a minha lista de e-mails, inscreva-se no meu canal do YouTube e esteja sempre recebendo em primeira mão as minhas novidades. A todos pela presença e pela audiência, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.